Aí. Então, a próxima parte da nossa disciplina agora é focada em filtros ativos, tá? Como a gente está falando em que a aplicação, que o que estuda essa disciplina, são circuitos de condicionamento de sinal, onde o condicionamento de um sinal, é importante se lembrar, é uma informação, tu está tratando a informação de alguma forma, certo? A parte de filtros ativos se encaixa muito nessa parte de condicionamento de sinais, né? Então, o que que é a ideia da aula de hoje? A gente vai começar a falar de filtros, tá? A ideia é que a gente estabeleça alguns critérios gerais com relação a filtros ativos, com relação à análise de desempenho e projeto, e daí a gente fale dos filtros passa-baixa e depois a gente continue com os outros filtros de maior ordem, outros tipos de filtro, tá? Então a primeira ideia da aula de hoje é estabelecer essas generalidades, né? O que que faz e por que que é importante o estudo de filtros, tá? Claro, acredito que todo mundo já estudou o que que é um filtro em si, né, que entende, tem uma ideia, uma concepção do que é um filtro, tá? E o filtro que a gente sempre pensa, né, é com relação a essa imagem que tá aqui, né, que é eliminar ruído, né. Essa é a primeira coisa que eu perguntar para vocês, por que que a gente usa um filtro em engenharia elétrica é para eliminar ruído, ruído de sinal. Então basicamente é isso, é filtrar, né, é deixar passar apenas o que tu quer. Né, assim como filtrar um café, por exemplo, né, tu quer deixar passar uma parte e bloquear outra parte. Então um filtro, por exemplo, que a gente sempre tem de conceito, é eliminar ruído, ruído de medidas. Como a gente está trabalhando em medidas de sinais, em processamento analógico de sinais elétricos que trazem informação, o ruído que contém essa informação, a gente não está interessado, né. Então a gente quer eliminar ela, e uma forma de eliminar é através de ruído, né. Então aqui é um exemplo de um sinal onde a segunda parte dele aqui, a gente eliminou o ruído em cima do sinal, em cima da informação, né. Esse ruído é ruído de emissão, ruído de transporte de informação, ruído do meio, ruído dos próprios sensores, enfim, né, pode ser vários tipos de ruído, ruído eletromagnético. Então, eles podem mesmo que tu não queira, mesmo que tu faça tudo para não ter esse ruído, sempre vai ter. Então tu pode usar filtros para reduzir ainda mais, certo? Outro exemplo, né, que tu que está interessado em eliminar, componentes, eliminar ruídos, eliminar sinais, frequências desse sinal que tu não quer. Então um filtro, basicamente, o que a gente tem por conceito empírico já é eliminar ruídos, certo? Só que um filtro em si, ele não é limitado a isso, né? Quando a gente fala em filtro, ele não é limitado só em extrair ruído, tirar o ruído de uma informação, tirar o ruído de uma medida elétrica. Outra aplicação de filtro, por exemplo, é quando tu quer dar ganhos específicos para frequências específicas, tá? Então, por exemplo, uma mesa, amplificadora de áudio, tá? Ou quem já mexeu em rádio que tenha a regulação, a regulagem de médios, graves e agudos, né, que o som pode ser dividido nessas 3 bandas, né, os graves, que são as baixas frequências, as médias frequências e os agudos, que são as altas frequências. E tu pode ajustar isso geralmente em amplificadores de áudio, né, em rádios e tal. Tu pode ajustar dar ganhos diferentes para cada uma dessas frequências. Então tu quer que o som bata mais, tu dá um ganho maior só para as baixas frequências, tá. Então tu quer dar ganhos diferentes para frequências diferentes, tá. E como que tu faz isso? Bom, tu tem que separar o teu áudio, que tem todas as frequências de 20 a 20 kHz, e tu tem que separar quais que são as baixas, quais que são as médias e quais que são as altas, para poder dar ganho diferente para cada uma delas. Então tu tá interessado em dar ganhos diferentes para frequências diferentes, tá? Então uma forma de tu fazer isso é através de filtros. Uma aplicação de filtros é isso, é tu dar ganhos diferentes em frequências diferentes, tá? O teu sinal de entrada, ele possui várias frequências, né, nesse caso aqui é o sinal proporcional ao áudio, então tem várias frequências ali. Tu quer dar ganho só para as agudas, tu quer dar ganho só para as graves, né, tu quer dar ganhos diferentes para frequências diferentes, tá. Então uma outra aplicação de filtros ativos é essa, é quando tu quer aqui eu estou ilustrando, né, com um circuito de para um equalizador, né, de médios, graves e agudos, mas não necessariamente só para áudio, né, quando tu quer
Aquela frase que eu falei, tu quer dar ganhos diferentes para frequências diferentes. Então aqui a gente usa filtros para poder sintonizar e dar ganhos diferentes para cada uma das bandas de áudio, que é esse exemplo aqui, tá? Ainda nesse contexto, outra coisa que a gente, tem interesse em fazer muitas vezes, é demodular sinais, né, ou modular sinais. Então, quando tu quer demodular um sinal, principalmente modulado em frequência, tu vai aprender isso em telecomunicações lá provavelmente. Quando tu modula um sinal em frequência, significa que tu está introduzindo uma frequência, tá, modulando esse cara em variações de frequência, certo? E quando tu filtra esse sinal aqui, tu tira as altas frequências, tu tira a frequência que modulou ele e tu fica só com o sinal original, né. Então a parte de filtros em demodulação também é muito útil a utilização de filtros ativos, tá. Então tu pode utilizar filtros ativos para eliminar ruído, que é o mais empírico, né. Tu pode utilizar filtros para dar ganhos específicos em frequências específicas, para dar ganho só numa frequência e não dar ganho em outras, dê um sinal, né, imaginando que o teu sinal tem várias frequências. E ainda na parte de demodulação de sinal, né, outra aplicação de filtros ativos, tá bom. Então, isso aí é mais ou menos para contextualizar essas aplicações, tá. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que é um medidor de energia elétrica, tá. Semelhante a um medidor de energia que tem na entrada das residências, né. Só que esse medidor aqui ele foi desenvolvido por um aluno de TCC aqui da Cachoeira, que era para informar o consumidor, né. Ele media a entrada, a energia que entrava no circuito da casa, informava num display, né, esse displayzinho ali, informava no display o quanto que estava sendo consumido, quanto já foi consumido, o quanto que tu vai pagar na fatura e uma previsão de fatura ainda, né. E ainda comunicava esse circuito todo comunicava com um aplicativo de telefone, que tu tinha essas informações no teu telefone daí, no teu smartphone lá, certo? Dizendo o quanto que tu vai pagar de conta, o quanto que tu está consumindo, e assim vai, tá? Esse medidor aqui, ele tinha que medir tensão e corrente na entrada, né, então tu tá e informar para um microcontrolador que é calcular tudo isso aí. Então, um exemplo de circuito de condicionamento de sinal que eu tinha falado antes é esse aqui, ó, né, tu tinha por exemplo, um sensor aqui, certo? Esse LA55 é um sensor, e tu tinha que informar essa resposta do sensor lá para o microcontrolador. Então a saída de todo esse circuito aqui, ó, a saída de todo esse circuito ainda iria pra porta AD do microcontrolador, tá. Todo esse circuito aqui tá fazendo o quê? Ajustando o offset, ajustando o ganho, né, aumentando ou diminuindo o ganho, e ainda introduzindo um filtro, né, que é esse circuitinho aqui por último, ó. Então isso aqui é uma aplicação muito semelhante àquele exemplo que a gente fez com o sensor de corrente ACS712, lembra lá? Que a gente tinha que tirar o offset, dar o ganho só na componente AC e depois introduzir o offset de novo para a porta D ler, né. Então para usar a máxima resolução numa porta D. Aqui, a gente ainda introduziu um filtro para eliminar os ruídos provenientes da medida, né. Então, tu vai medir a rede está na tua casa tem muitas cargas não lineares, né, como televisão, fontes chaveadas do computador, do telefone, enfim, tem muitas fontes não lineares, cargas não lineares, e essas cargas introduzem ruído na rede, ruído em alta frequência. Então, a gente colocou um filtro passa baixas aqui para eliminar o ruído para o microcontrolador não enxergar esse ruído da medida, né. Então a gente tinha, por exemplo, uma medida de tensão semelhante a essa aqui, né, uma medida na real esse aqui é o sensor de corrente, então uma medida de corrente semelhante a essa aqui, e o que a gente informava para o microcontrolador era uma medida lisinha, com amplitude compatível com a porta D e assim por diante, certo? Então aqui é uma aplicação de filtro, sempre um condicionamento de sinal que vem de um sensor, que nesse caso aqui é esse LA aqui, ele é um TCzinho, tá, é um transformadorzinho de corrente. Então os circuitos de condicionamento de sinal geralmente eles têm um filtro lá no meio, né, vai ter um circuitinho que dá um filtro, esse circuito já pode dar o ganho específico e assim vai, né. Tá. Outra aplicação, né, por exemplo, eletrônica de potência, onde a gente tem aqui um sistema inversor que vai drenar a energia do painel solar e fornecer para a rede, né, isso que está sendo exemplificado aqui.
E esse diagrama de blocos tenta mostrar isso, que a energia que vem do painel, tu tem que utilizar um conversor estático aqui, ó. Esse boost é um conversor estático, é eletrônica de potência isso, é um conversor que eleva a tensão que sai do painel para uma tensão mais elevada, né, pega 12, por exemplo, e transforma esses 12 volts contínuos, né, que é o painel gera, em 400 volts contínuos, e esses 400 volts contínuos, através do inversor, ele converte numa tensão alternada para te ligar na rede, né, a C-grid aqui. Então ele sintetiza a tensão da rede. Só que para todo esse circuito aqui funcionar, toda essa parte de potência funcionar aqui, tem um circuito de controle que diz como que ele funciona. Então olha aqui embaixo, existe um circuito de controle, que geralmente é um microcontrolador, uma FPGA, né, algo que vai ler as tensões e correntes do teu circuito e informar para os circuitos de potência como que eles têm que operar, né. Ah, tem que elevar mais, tem que controlar a frequência, tem que aumentar a amplitude, o que que tem que fazer, né. E para ele dizer para o circuito de potência, que são esses 2 blocos de cima, o circuito de controle ele tem que ler, né, que, por exemplo, tensão e corrente na entrada, tensão e corrente aqui no meio, tensão e corrente lá na saída. E essas leituras de tensão e corrente tem que ter um filtro ali, né, para o teu circuito de controle ler só o que é informação. Então tu tem que projetar um filtro, tu tem que definir um filtro que elimine os ruídos da medida, né, que informe para o circuito de controle, só o que que é informação de fato, né, tirar tudo que é, ruído do meio, tá. Então outra aplicação aqui é sempre circuitos de processamento de energia, tá. Esses circuitos de processamento de energia em alta potência, que é um caso desse esse exemplo aqui, sempre vai ter um circuito de potência aqui em cima representado por esses 2 blocos, e um circuito de controle, aqui embaixo representado por esse bloquinho, tá. E o circuito de controle tem que conversar com o circuito de potência, né, o de controle tem que conversar com a potência. E como que eles conversam, né, através de medidas, e essas medidas têm circuitos de condicionamento de sinal, que daí é o ajuste da amplitude, que daí é um filtro, que daí é um offset, né, tudo que a gente está vendo na disciplina, tá bom? Então aqui também, a aplicação de um filtro e geralmente filtros ativos, tá. Quando a gente fala de sinal, né, baixa amplitude, informação, aquele sinal que é uma saída de um sensor que está te trazendo informação, quando a gente fala nesse tipo de aplicação, dificilmente tu vai trabalhar só com um filtro passivo ali, só com um capacitorzinho, só com um indutorzinho. Tu vai ter sempre um filtro ativo dentro desses circuitos de condicionamento, né. Então aqui tu sempre vai ter um filtro ativo aqui. Dificilmente tu não vai ter um filtro ativo. Já quando tu tá falando em potência aqui em cima, ó, existe filtros aqui também. Em potência, né, quando tu tá trabalhando em 300 volts e tu quer filtrar uma forma de onda de 300 volts em, sei lá, 1 kW, né, quando tu tem alta potência envolvida, ah não, daí é filtros passivos, tá. Daí tu vai ter um indutor grandão, um capacitor grandão lá, enfim, filtrando potência, né. Eu tenho aqui, eu acho, pode ser, acho que é essa aqui, não sei se vocês vão estar vendo aí também, tá. Deixa eu ver se vai aparecer aí para vocês. Não sei se adianta eu querer mostrar alguma coisa aqui para vocês, mas é o seguinte, ó, isso aqui, ó, uma fonte chaveada, tá. Não sei se vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo? Sim, não? Sim? Tá. Então isso aqui é uma fonte chaveada, tá? Tu imagina assim, por exemplo, gabinetes de controle de pivô de irrigação, ou acionamentos elétricos, automação industrial, qualquer, circuitos hoje de automação, de que precise de componentes, por exemplo, até uma TV digital, elas precisam de uma fonte, né, que vai pegar a energia da rede, que é alternada, 311 pico, enfim, do jeito que vocês já sabem, e converter para as tensões que aquele circuito precisa para funcionar. Então, por exemplo, uma televisão precisa de uma alta tensão lá, um irrigador, um gabinete de acionamentos elétricos, tá? Imagina um gabinete que vai acionar os motores num chão de fábrica. Esse gabinete ele tem que trabalhar em 15 volts, 12 volts contínuo, né, então o que que faz a conversão ou até uma fonte de computador antiga, né, o que que converte a rede para essas tensões? É uma fonte que nem essa aqui, tá. Hoje você usa quase só fontes chaveadas, que nem isso aqui, tá.
e não se usa mais fontes lineares, tá? Muito dificilmente tu vai achar uma fonte linear. Então esse circuito aqui, ó, ele tem filtros também. Ele está processando 100 watts, 200 watts. Essa aqui eu acho que é 150 watts, tá? Tá sintetizando, tá processando 150 watts, tá? Tensão de saída de 15 volts, mais e menos 15 volts e até 150 watts, tá? Ou até 100 watts, não lembro. Enfim, é uma potência elevada. E os filtros que tem nesse circuito aqui são filtros grandes, né? Eles não são filtros de sinal. Então, eles têm filtro também, só que são filtros passivos. São indutores e capacitores de tamanho elevado, robustos, né? Então, aqui não se usa filtros ativos que nem a gente está estudando. Os filtros que a gente está estudando é para filtrar sinais, né? Uma leitura de tensão, uma leitura de corrente, uma leitura de temperatura, né? Uma comunicação entre dois circuitos, enfim, tá? Só tentando situar para vocês qual que é o nicho de aplicação dos circuitos que a gente está estudando, tá bom? Outra aplicação muito usual e que sempre vai existir de filtros é em circuitos de medição. Assim como aquele exemplo que eu dei que media o consumo de uma residência, existem equipamentos profissionais que fazem isso, tá? De uma forma diferente, com outras ideias de aplicação, mas, por exemplo, esses monitores de qualidade de energia. Esses dois equipamentos aqui, eles são chamados, isso que eu falei, né? Monitores de qualidade de energia. Então, por exemplo, esse equipamento aqui da esquerda, ó, ele tem, eu não sei se eu já mostrei isso para vocês, mostrei? Não me lembro. Ele tem esses três jacarezinhos aqui, ó, que são para medir a corrente de um sinal trifásico, e tem as três garras de tensão, as quatro, na real, né, garrinhas de tensão para medir a tensão desse sistema trifásico, tá? O que que tu faz com um equipamento desse da esquerda aqui, esse equipamento azulzinho? Tu vai lá e instala na entrada de uma empresa, tá? Ou na entrada de um, sei lá, né, que tenha um sistema trifásico lá para medir. E tu deixa lá por uma semana, 2 semanas, um mês, medindo e levantando o padrão de consumo daquela residência, daquela empresa e vendo qual é que é a qualidade de energia, o que que pode ser melhorado, né? É como se fosse um osciloscópio para uma empresa, tá? Um osciloscópio para uma indústria, basicamente isso, tá? Tu deixa lá monitorando o consumo dela. Daí isso aí gera um banco de dados e tu analisa depois, né? Tu toma decisões em função desses dados. Esses circuitos aqui, ó, como é que tu tem o sensor, esse aqui é um sensor de efeito Hall, né? Semelhante a esse cara aqui, semelhante ao que vocês usaram lá naquele exemplo que a gente tinha calculado com a CS, tá? Ele é um sensor de corrente não invasivo, né? Ele é um jacarezinho que tu põe aqui. O sinal que esse sensor gera, tu tem que condicionar, né? Tu tem que fazer todas aquelas coisas que eu já falei para vocês. Então, o sinal que esse sensor gera, geralmente, né, essas placas de circuitos de medição, seja um osciloscópio, seja um power meter, seja esses analisador de qualidade, eles têm uma placa de aquisição de dados e tem um sensor. O meio campo entre eles, circuito de condicionamento. Então, sempre vai existir um filtro e geralmente esse filtro anti-aliasing aqui, anti-aliasing, ele é um filtro para melhorar a amostragem AD, tá? Eu acho que lá em instrumentação vocês vão ver isso, que essa amostragem AD é muito importante, tá? Tu vai fazer uma conversão da medida analógica para digital. Então sempre vai existir um filtro chamado filtro anti-aliasing, que é um filtro passa baixo, tá? Então outra aplicação aqui. Então, a ideia, né, a aplicação dos circuitos que a gente vai ver aqui, a ideia dos filtros ativos em si, é naquele contexto de condicionamento de sinal que eu vinha falando para vocês, tá? Então, tu não vai usar um filtro desses para um circuito de 100 watts, ele não vai filtrar os 100 watts, mas ele vai filtrar uma medida, né? Então, tu vai medir se a tensão de saída está certa ou não, para informar para um microcontrolador, ou para informar para uma FPGA, enfim, ele faz parte do circuito de condicionamento de sinal. E a ideia mais abrangente possível de um filtro é que tu vai dar ganhos específicos para frequências específicas, tá? Então, por exemplo, tu quer fazer um filtro para eliminar ruído. Ruído geralmente é em alta frequência. Então, tu vai dar ganho muito baixo para alta frequência. Essa que é a ideia, tá? No que você baseia essa ideia? Então, observe essa forma de onda que eu coloquei aqui para vocês, que seria uma forma de onda ruidosa, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que qualquer forma de onda periódica, né, a gente consegue quebrar ela ou
extrair dela as componentes harmônicas dela, tá? Então aqui na esquerda a gente está com essa forma de onda temporal, né? Em função do tempo, a tua medida tem esse jeitão aí, né? Tu tá medindo, por exemplo, a rede, mas tem uma ruideira em volta, tá? Tá entendendo isso aqui? E a gente pode decompor, né, esse sinal aqui, que é periódico no tempo, nas componentes harmônicas desse sinal, tá? E daí eu quero saber se vocês lembram o que que é componentes harmônicas num sinal. Que é isso aqui? Tu pode decompor esse sinal aqui em componentes dele. Na real, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma baixa frequência, que é essa que a gente enxerga aqui, e em cima da baixa frequência a gente tem essa ondulação ali, né? Tem uma ondulaçãozinha, assim, um ruído em cima, tá? A gente pode representar esse sinal aqui pelas componentes desse sinal. Então, o que que a gente pode dizer? Não, isso aqui está em 10 Hz, então ele tem uma componente em 10 Hz. E aqui do lado, a gente tem essa representação no domínio da frequência, né. Então aqui no eixo X a gente tem a frequência e no Y aqui a gente tem a amplitude. É importante vocês se ligarem que esses 2 gráficos são do mesmo sinal, né, só que esse aqui é o sinal no domínio da frequência e esse da esquerda aqui é o sinal no domínio do tempo, tá. Na frequência, o que ele está mostrando aqui para nós? Que existe uma frequência um sinal em baixa frequência, tá aqui, com uma amplitude de 20, você não vai enxergar os números eu acho, e é irrelevante também. Mas tem um sinal em baixa frequência, e em cima desse sinal, tu tem outros sinais, tu tem um lá em 1 kHz, tu tem depois em 10 kHz, depois lá em 100 kHz, tu tem outras componentes sobrepostas naquele sinal. Vocês lembram de transformada de Fourier? Lembram disso? Lembra de decompor um sinal em séries? Ah não, tá bom então. Se lembram, tá show de bola. Então, qualquer sinal tu pode decompor nas componentes harmônicas dela, né, que é o caso que eu tô fazendo aqui, eu tô pegando o sinal da esquerda, que tá no domínio do tempo, e tô decompondo ele no domínio da frequência, né. Tô representando todos os sinais. Então eu posso dizer o quê? Que esse sinal da esquerda aqui, na real, ele não é um único sinal, ele é um somatório de vários outros sinais, ele é o somatório dessa componente aqui em baixa frequência, mais essa componente, mais essa componente, mais essas outras duas aqui, tá? Na real, o que que a gente tem? Que um sinal que nem esse, ele tem uma componente em baixa, mais a segunda componente harmônica, mais a terceira, mais a quarta, mais a quinta, tá? Onde essa amplitude que vocês estão vendo aqui é a amplitude desse sinalzinho aqui, ó. E a frequência que ele tá é a frequência desse sinal, tá? Então a gente pode representar qualquer sinal elétrico, qualquer sinal periódico, que nem esse aqui, através das suas componentes harmônicas, onde vai ter sempre a amplitude e a frequência daquele sinal. Então tu vai ter que, por exemplo, se isso aqui é uma medida da rede, né, uma medida da rede elétrica, tu vai ter um sinal fundamental, que é a medida de fato, né, a medida de verdade, e todas as outras componentes que estão sobrepostas, quando tu somar todas essas aqui, tu vai resultar nesse sinal aqui, tá? E a gente pode representar eles no domínio da frequência dessa forma aqui. Então, por exemplo, se isso aqui é uma medida e tu está interessado só no valor da rede, tu não está interessado nessas componentes em alta frequência, tu quer aplicar ganho zero ou ganho menor que um aqui nessas amplitudes de maior frequência, que seriam o teu ruído, essas amplitudes maiores aqui, e tu quer apenas essa frequência aqui seja informada lá para o teu microcontrolador, tá? Então tu quer eliminar essas outras aqui, certo? Ah, mas por exemplo, imagina que isso aqui então é o teu sinal de áudio agora, não é mais a medida da tensão. Sinal de áudio, tu quer dar ganho só para as agudas. Então as agudas estão aqui, ó, altas frequências, certo? Enquanto o grave está aqui, ó, então tu quer atenuar o grave, tu não tem um subwoofer para aguentar o grave, então tu atenua, tu aplica um ganho nessa frequência aqui menor que um, tá. E para fazer isso que vem os filtros, né, para dar ganhos só na aguda, só na grave, só nas medianas, só no 1 kHz, só no 10 kHz, para dar ganho só nessas frequências que existem os filtros, tá. E o caso do filtro que elimina ruído, no caso específico, ele dá ganho só para a baixa e elimina as altas, tá? Só para exemplificar melhor, né? Então, vocês já manjam de transformada de Fourier, né? Que aqui eu estou fazendo a transformada rápida de Fourier, só para mostrar para vocês, né? Então, um sinal que era aquele que estava anteriormente ali para vocês, com a fundamental e várias harmônicas, e aqui embaixo só
a fundamental, né? Tu tem as componentes harmônicas, que são aquele ruído que está sobreposto na baixa frequência, tá? Beleza, tendo esse contexto, né, imagina o seguinte, ó, então todos os dados, toda a informação que a gente vai processar, que a gente vai trabalhar, todas esses sinais, todas essas informações, elas são sinais variantes no tempo, que a gente pode entender eles, pode representar eles no domínio da frequência, tá? E o objetivo do filtro é aplicar ganho para cada uma das frequências, diferente, tá? A gente quer que o nosso ganho seja dependente da frequência do sinal. Diferente de, por exemplo, lá no circuito amplificador, o não inversor, o primeiro circuito amplificador que a gente viu lá, tá? Aquele primeiro circuito amplificador não dependia do sinal da tensão de entrada, não dependia do sinal do VI. O VI podia ser em 1 kHz, podia ser um valor CC. Se eu entrasse com 1 volt CC e tivesse ganho 10, ia sair 10 na saída. Se eu entrasse com 1 volt de pico num sinal de 1 kHz, ele ia sair na saída 10 volts de pico num sinal de 1 kHz. Ele ia sempre aplicar o ganho 10, independente da frequência do sinal de entrada. Agora, a ideia dos filtros é que esse ganho dependa da frequência. Porque, por exemplo, se eu quero eliminar o ruído, eu quero que o ganho seja muito pequeno para altas frequências e quero que o ganho seja maior para baixas frequências. Ah, mas eu quero amplificar só a alta frequência, eu quero amplificar só o agudo de um sinal de áudio. Ah, então tem que dar ganho baixo para baixas frequências e ganho alto para altas frequências. Tá? Então eu quero que o ganho agora dependa da frequência. Tá? Então, basicamente, é isso que é um filtro. Ele é um amplificador, tá? Que ele aplica ganhos diferentes para frequências diferentes, tá? Então, a gente viu que a gente pode, por exemplo, pegar um sinal elétrico, que nem esse que está representado aqui para vocês, e a gente pode decompor ou entender ele por dois sinais. Ó, observa o seguinte, ó, isso aqui é matematicamente, tá? Essa a forma que a gente enxerga, o sinal é duas formas de ondas sobrepostas, tá? Isso aí é matemático, é a forma matemática que a gente tem para enxergar o fenômeno, tá? Não é que exista de fato duas formas de ondas separadas, não existe, tá? É uma forma de onda, né? Que era essa que estava aqui desenhada para vocês, e a gente pode entender ela matematicamente como sendo essas duas formas de onda. E qual que é a função do filtro? É deixar passar uma delas e não deixar passar a outra, né? Então, é tu dar ganho, nesse caso aqui, tu deu um ganho 1 para baixa frequência e deu um ganho muito pequeno para alta frequência. Não deixa passar na saída desse teu filtro, tu não vai ter aquela frequência que tu não quer, tá bom? Então, esse é o conceito do filtro, tá? O ganho desse amplificador é um amplificador que tem ganho dependente da frequência. Esse é o conceito geral de filtro, tá bom? E filtros em si, tá? A forma de tu implementar um circuito que vai dar ganhos diferentes para frequências diferentes, existem basicamente dois tipos, tá? Na real são três tipos, tá? Mas eu botei aqui dois para vocês, que são os ativos e os passivos, tá? Eu acho que em circuitos vocês já viram filtros passivos, se eu não me engano. Acredito que sim. Sim? Não? Talvez? Não lembra? Vocês já fizeram telecom? Então. Não. Eu ia, eu ia dizer, então estão manjando muito. Só quando voltar. Tá bom. Então é o seguinte, filtros passivos, tá? Utiliza só indutor, capacitor e resistor, tá? E filtros ativos utilizam um amplificador operacional, tá? Os filtros ativos utilizam um elemento ativo, que é o up-off, por isso que eles são ativos, tá? E isso traz alguns detalhes, tá? Geralmente, filtros ativos, tu não usa indutores, tu não precisa utilizar indutores, tá? Só com capacitores tu consegue filtros de maior ordem, tu consegue respostas diferentes. Já filtros passivos, tu sempre vai ter que ter lá para filtros de maior ordem, indutores. E por que que eu botei esse ponto do indutor? Porque o indutor ele é um elemento, digamos assim, é o mais difícil de tu construir dos elementos que tu tem ali, porque tu tem que ter um núcleo, um carretel, uma bobina,
E geralmente a construção de um indutor, ele depende do circuito que tu vai trabalhar. Qual que é a corrente RMS que vai passar nele, qual que é a corrente de pico, qual que é a frequência envolvida. Então a construção no indutor, ele é muito mais detalhada, é muito mais, como é que eu vou dizer assim, é mais difícil de fazer, né, do que um capacitor, um resistor, por exemplo, tá? E isso é uma característica que filtros ativos já não utilizam geralmente indutores. Podem usar, claro, pode usar, mas geralmente são só capacitores, tá? Outro ponto que eu coloquei ali de filtros ativos e passivos é a questão da associação em cascata, tá? A associação em cascata de filtros ativos é muito mais simples que tu associar filtros passivos, tá? As equações que descrevem são mais simples. Tu consegue grandes amplificações através de filtros ativos. Como tu tem um elemento ativo que vai drenar energia lá da fonte de alimentação, então lembra que um amp-op aqui, ó, ele tem alimentação externa, e a energia que ele fornece na saída vem dessa alimentação externa, e não do sinal VIN, né. Então ele consegue dar ganhos elevados, consegue dar grandes ganhos para o sinal VIN, para gerar um sinal VO do VI, né, filtrado e com maior amplitude. Já filtros passivos, tu não tem essa capacidade, né, tu não consegue dar ganhos elevados, porque tu não tem uma fonte externa que vai fornecer essa energia. Flexibilidade, tá, como eu tinha dito, ele é bem mais fácil de tu montar e enfim. Alimentação externa que vai fornecer o ganho. E no entanto, né, tu precisa dessa fonte de alimentação para filtros ativos, já para filtros passivos, óbvio, não precisa disso, tem esse detalhe, né, tu só tem que lembrar que filtros ativos precisa ter uma alimentação, e a resposta de filtros ativos depende da resposta do amplificador operacional. O amplificador operacional, ele não é linear para toda a faixa de frequências. Para altas frequências, um up-op ele começa a ficar, dependendo do up-op, claro, né, a resposta dele já não é mais tão boa, começam a entrar critérios como slew rate, banda passante do up-op, né, eles começam a influenciar na resposta, tá. Então tem que ter um cuidado muito grande na hora de definir amplificadores operacionais, por exemplo, para altas frequências, tá. A gente limita o filtro pela banda passante do up-op. E baixas potências, aquilo que eu tinha falado para vocês. Se tu quer um filtro para um inversor, na saída de um inversor que vai processar 100 watts, 50 watts, 1000 watts, certo? Um inversor desses, tu não vai usar um filtro ativo, tu não vai usar um up-op para filtrar a tensão de saída de um inversor, tá? Porque vai alimentar um motor, por exemplo. Não, lá tu vai usar filtros passivos, para elevada potência. Já os ativos, tu usa para baixa potência, tá? Para sinal, aquilo que eu vinha conversando com vocês. Eu falei que eram 3 tipos de filtros, tá? Os ativos, os passivos e tem mais um que são os filtros digitais, tá? Filtro digital são implementados dentro de um microcontrolador, né? São implementados em lógica de programação. Eu não coloquei eles aqui porque é um pouco fora do que a gente está vendo, tá? Talvez vocês vejam em instrumentação filtros ativos ou em controle, tá? Mas isso aí mais adiante. Beleza, filtros ativos e passivos. Ativos tem up-op e por ter up-op tem essas características aí que eu citei para vocês. Então é o seguinte, filtros em geral, eles podem ter, respostas bem definidas, tá. Filtros ativos, a gente pode fazer eles com diferentes respostas. Então esse que eu tinha comentado antes com vocês, esse exemplo que eu tinha dado antes com vocês aqui, ele é um filtro do tipo passa baixa, né. E o que que determina se é um filtro passa baixa, um filtro passa alta? O que determina isso é o tipo de resposta que ele tem, né. Então aquela conversa que eu estava tendo para vocês, ó, observa esse gráfico aqui, ó, que é o ganho em função da frequência. Para baixas frequências, tu vai ter um ganho associado. Um ou maior que um, né, tu pode ter ganhos maiores que um, mas aqui eu coloquei um ganho unitário, por exemplo, né, que foi o exemplo essa figura que eu coloquei, mas para baixas frequências, que é esse caso aqui, que é um filtro passa baixa, para baixas frequências ele tem um ganho, um ou maior que um, e para altas frequências ele atenua o sinal, ou seja, ele tem um ganho menor que um, né? Para altas frequências ele tem um ganho menor que um, tá? Idealmente zero. Idealmente, para altas frequências, um filtro passa baixo tem ganho zero. Mas o que eu quero chamar a atenção com essa figura aqui, antes de definir o que é passa alta, passa baixa, é a questão do que é
frequência alta e o que que é frequência baixa. O que define isso é a chamada frequência de corte. Então tu pode fazer, por exemplo, um filtro passa baixa, onde ele corte em 100 kHz. Ou tu pode fazer um filtro passa baixa, onde ele corte em 10 Hz, né? Então, o que determina o que que é frequência baixa e o que que é frequência alta é a tua aplicação, ou seja, é a frequência de corte que tu vai definir. Abaixo da frequência de corte são as baixas frequências, acima da frequência de corte são as altas frequências. E essa frequência de corte é para o que tu projeta o teu filtro, né? Então o teu filtro quer deixar passar sinais de 60 Hz, tá? Então tu vai botar ele lá em 6 kHz, por exemplo, né? Então aquilo ali é a tua frequência de corte. Idealmente, a gente tem esse comportamento aqui que está aqui para vocês, né? Tu tem um ganho associado até a frequência de corte e acima da frequência de corte esse ganho muda, tá? Tu tem um ganho associado até a frequência de corte e acima da frequência de corte esse ganho muda. Isso aqui é uma resposta ideal, né? Claro, isso aqui é um tipo passa baixa, dependendo de como que é o ganho que tu vai colocar, tu pode ter diferentes tipos de respostas, que é esses que estão aqui. Então, por exemplo, o filtro passa baixa, até a frequência de corte ele tem um ganho. Acima dessa frequência de corte, ele atenua, ele põe ganho idealmente zero, né? Ele não deixa passar, ele diz, não, o ganho para ti, tu tem 1 kHz? Não, então eu vou multiplicar tu por zero. Ah, tu tem 10 Hz? Beleza, vou multiplicar tu por 1 e tu passa, tá? Se tu inverte isso, tu tem o passa alta, né? Ah, 1 Hz. 1 Hz, não vai passar. Então tu multiplica por zero, o ganho é zero. Ah, 100 kHz, aqui é alta. Então passa, então tem ganho associado, tá? Eu coloquei aqui uma representação que já nem é mais usual, mas vocês podem enxergar em algum lugar essa representaçãozinha aqui de filtros, né? Filtro que corta as altas, que corta as baixas, né? E daí tem outras variações também, né? Que tu pode deixar passar sinais baixos ou sinais em alta frequência, ou tu pode deixar passar uma certa faixa de frequência. Então, por exemplo, onde é que tu tem filtros chamados passa-faixa? O sintonizador de um rádio, por exemplo. Né? Um rádio, tu ajusta ele para deixar passar só a frequência daquela rádio. Né? Então, por exemplo, no meio, né, em ti está chegando sempre todas as frequências de rádio. Está chegando Atlântida, está chegando... Não sei o que tem de rádio que está chegando aí. Tá, o que tem em Cachoeira? É a FAN, né? Tem a FAN, todas estão chegando em ti ao mesmo tempo. Todas as frequências. Eu nem sei qual que é a frequência da FAN. Vocês ainda escutam rádio? Só uma pergunta. Vocês escutam um programa de... sintonizam o rádio na frequência? Só no carro, né? Se eu tivesse bateria. Se eu tiver sem nada. Se eu tiver no hospital e eu tiver um velho do meu lado, né? Mas a ideia é essa, tipo, tu sintoniza numa frequência. Cada rádio tem uma frequência diferente, mas em ti estão chegando todas ao mesmo tempo. Como que tu escuta só uma? Né? Tu dá ganho zero para todas as outras e dá ganho um só para aquela que tu quer escutar. Então, para aquela frequência, tu vai dar um ganho. Para as outras, tu vai dar outro ganho. Né? Então, tu sintoniza naquela frequência que tu quer, certo? É um tipo de filtro passa-faixa de rádios. Né? E o rejeita faixa é quando tu quer receber todas as informações, menos uma. Um tipo de... Ah, eu esqueci de dizer aqui, ó. Outro exemplo de passa-faixa, tá? Existiu uma época atrás, eu não sei que fim deu essa tecnologia, tá? Mas teve um tempo atrás uma tecnologia que estava surgindo que era a comunicação de dados através da rede elétrica. Então, em vez de tu ter um cabeamento para a internet, né, ou uma fibra para a internet, passar todos os cabos para a internet, tu utilizava a própria rede elétrica para transformar para a internet. Né? E como que tu faz isso? Né? A rede elétrica é uma forma em 60 Hz, né? Com uma grande amplitude, 60 Hz, 311 de pico. Isso é a rede elétrica. Como que tu faz para esse mesmo fio que está passando essa energia também passar dados? A internet em si é um sinal elétrico. E se tu traz em alta frequência, né? Tu tem um sinal elétrico em alta frequência, tu está transmitindo zeros e uns, uma frequência muito grande.
Então, o que que tu faz? Tu pega e diz assim, ah, não, vou transmitir em 5 volts, né? 5 é 1, 0 é 0. Tá transmitindo dados, um trem de pulsos. E tu sobrepõe esse trem de pulsos na 60 Hz. Ele vai ficar uma senoidal, né? Semelhante ao que a gente estava vendo antes. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vai ficar um sinal semelhante a esse aqui, ó, né? 311, né? Sobreposto um sinalzinho que é o teu sinal de internet, por exemplo. Daí tu poderia transmitir aqueles zeros e uns, né? As informações através da rede elétrica. E tu não precisaria de um cabeamento só para a internet, tá? Não sei se vocês entenderam a ideia dessa tecnologia. E daí o que que acontece? Na tua tomada, tu plugava um filtro que ele deixava passar só a frequência da internet. Então, por exemplo, estava trabalhando em megahertz, gigahertz, ele era um filtro sintonizado para gigahertz, para megahertz, para aquela frequência da comunicação. Não deixava passar os 60 Hz que está aqui na esquerda. Então, ele lia só o sinal da internet, por exemplo. Tá? Claro, isso em larga escala acabou morrendo porque a gente tem muito ruído elétrico, tá? Mas eu já vi, eu acho, se eu não me engano, é na Tramontina, não lembro. Eles tinham parte da planta industrial deles que tinha comunicação através da rede elétrica. É bastante, e tu usa filtros para fazer isso, né? Tu tem que filtrar o sinal para ter essas informações. Enfim, tá? Exemplos. Bom, eu falei para vocês ali a classificação das respostas. O que a gente está falando aqui são os tipos de respostas que os filtros podem te dar, tá? São os tipos de resposta. E a gente classifica esses tipos de resposta, então, como passa baixa, passa faixa, passa alta e rejeita a faixa, tá? E olha aqui, ó. A gente estava classificando eles de acordo com a resposta ideal, tá? Que é esse bloquinho achurado aqui, né? Ele tem um ganho até a frequência de corte e depois da frequência de corte ele tem outro ganho, né? Então, no caso do passa baixa, tu tem um ganho até a frequência de corte, e a partir da frequência de corte tu tem ganho zero. Isso aí é uma resposta ideal de um filtro passa baixa, tá? Tu quer que na frequência de corte aquele ganho vire zero. Tu comece a atenuar a partir daquela frequência de corte. Só que filtros reais, eles não são assim, né? Ele não vai chegar na frequência de corte e vai parar de dar um ganho, né? Ah, 10 Hz, ok, ganho 1. 12 Hz, não, ganho 0. Ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue filtrar bem naquela frequência de corte. Então, tu tem aproximações, né? Aproximações da resposta ideal. Então, vamos focar aqui no passo abaixo, ó. Por exemplo, tu tem o ganho até a frequência de corte, idealmente, e depois da frequência de corte, zero. Só que a resposta ideal, ela se comporta muito mais parecido, a resposta real, muito mais parecido com esse tracejado aqui, ó. O ganho começa a diminuir já, ó, ele vem com o ganho, e ele começa a diminuir já em frequências próximas à frequência de corte, e ele demora, ele tem uma certa transição ainda até atenuar completamente. Só uma coisa que eu não estou chamando atenção o suficiente aqui é que a gente está falando no eixo de frequências, né? Como a gente viu, os sinais periódicos, eles têm frequências e têm amplitudes, tá? E a gente está analisando no domínio da frequência. Por que que a gente analisa no domínio da frequência? Porque o conceito do filtro é ganhos diferentes para frequências diferentes, tá? Então, a resposta real de um filtro é muito semelhante a isso que a gente tem pontilhado aqui, tá? Mas a gente quer aquele ali, aquele ideal lá. E pegar esse gráfico aqui, por exemplo, que é o gráfico de uma resposta padrão de um filtro passa-baixa, tá? Tem alguns nomes e algumas definições que é importante vocês verem aqui. Primeiro, tem uma chamada banda passante, tá? Ou banda de passagem. O que que é a banda de passagem, banda passante? É aquela banda, é a largura de banda, quando a gente fala largura de banda, é o comprimento de frequências, tá? É a faixa de frequências. Quando a gente fala em banda, é isso, é faixa de frequências, tá? Então, por exemplo, se a gente está falando de um passa baixa, de zero até a frequência de corte, é a nossa banda passante. Ele deixa passar até a frequência de corte. Então, ele tem um ganho até a frequência de corte. Na frequência de corte, idealmente, ele tinha que o ganho se tornar zero, né? Só que o que acontece? O nosso ganho começa a decair. E a gente define, bom, então em que ponto que vai ser a frequência de corte? Se esse gráfico branco aqui é a resposta real de um filtro passa baixa, aonde que é a frequência de corte? É onde ele cai um pouquinho,
É onde ele caiu completamente? É mais aqui no meio? Aonde que é a frequência de corte desse filtro? Então, é definido que a frequência de corte de um filtro é quando o ganho decai a 70% do ganho na banda passante, tá? A frequência de corte, esse ponto aqui, é definido como sendo quando a frequência em que o ganho, né, que o ganho é que o gráfico decai a 70% do ganho na banda passante, tá? Então, aqui na banda passante, isso aqui é um filtro passa-baixa, a banda passante está aqui. O ganho dele era K, certo? O ganho dele era K. E daí, conforme vai aumentando a frequência, vai diminuindo o ganho. É isso que um filtro faz, aumenta a frequência. Um filtro passa-baixa faz. Vai aumentando a frequência, vai diminuindo o ganho, vai diminuindo o ganho, vai diminuindo o ganho. Quando o ganho decair a 70%, na real não é bem 70%, né? Mas quando o ganho decaiu a 70% daquele ganho na banda passante, bom, ali é a frequência de corte dele, tá? Essa é a frequência de corte. Isso aqui é importante vocês lembrarem, tá? Que frequência de corte é onde o ganho decai a 70% ou menos 3 dB. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ou quando o ganho divide por raiz de 2. Tudo isso é a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Quando o ganho divide por raiz de 2, ou quando decaiu 3 dB, aqui a gente está falando de valor absoluto, mas pode falar em dB também, ou 70%, tá? É tudo a mesma coisa. Tudo matematicamente é igual, certo? Então, isso é a definição de frequência de corte. A frequência de corte é aquilo que define para valores menores que a, que a frequência de corte, tu tem um ganho associado. Para valores maiores que a frequência de corte, tu tem outro. No caso de um passa-baixa, é menores, tu tem ganho unitário, maiores, tu tem ganho zero, tá? Só que realmente o que acontece é isso aqui, tá? E o ganho continua caindo, continua caindo, continua caindo, até ele chegar em menos 20 dB, ou quando ele decaiu completamente a 1/10 do ganho anterior, tá? E essa banda, essa faixa de frequências em que o ganho é muito pequeno, a gente chama de banda de corte, ou banda de bloqueio, tá? Também é chamada de banda de bloqueio, ou stop band, né? Então, tu tem a banda passante, que é onde tu tem ganho maior que o ganho definido, né? O ganho que tu deixa passar, a banda passante. Tu tem a stop band, que é a que não deixa passar, certo? E entre as duas tu tem a transição. Idealmente, tu quer que essa transição seja muito pequena, né? Para ficar mais próximo da resposta ideal, né? Que a gente queria que fosse isso aqui, ó. A gente queria que fosse isso aqui. A gente queria que essa transição fosse nula, mas a gente não consegue transição nula, tá? Então, isso aqui é só para chamar a atenção para vocês, para esses nomes. O que que é uma banda passante? O que que é uma banda de transição? O que que é uma banda de corte? Tá? O que que são essas coisas? A banda passante é onde tu tem o ganho maior que um. Tu tem o ganho associado. A stop band é onde ele bloqueia, é o que ele não deixa passar, são as frequências que ele não deixa passar. O que que é banda passante e o que que separa a banda passante da banda de bloqueio? A banda de transição. Idealmente, tu quer que essa transição seja muito pequena, certo? Como que eu sei aonde que é a frequência de corte de um filtro? É quando o ganho da banda passante decai a 70% do ganho, tá? Quando o ganho decai a 70% do ganho da banda passante, certo? Mais ou menos. O que que é a frequência de corte? É a frequência que separa a banda passante da stop band, tá? Lembra desses nomes, tá? Esses nomes é importante a gente saber disso. Beleza, deixa eu voltar aqui, antes de conversar sobre aquilo ali, tá? Então esse aqui é um filtro passa-baixa, tá? Um filtro passa-baixa, em azul aqui a gente tem a resposta ideal de um filtro passa-baixa, em branco ali a gente teria o que seria a resposta real, tá? E esse gráfico anterior aqui está mostrando para vocês, isso aqui são os tipos de resposta, tá? Tipos de resposta, tu consegue essas respostas aqui com filtro ativo, com filtro passivo, com filtro digital. Tu consegue elas com diferentes circuitos, tá? Tu pode conseguir essas respostas com diferentes circuitos. Os circuitos que a gente vai analisar são alguns, tá? E são os filtros ativos, tá? Então, um jeito de tu conseguir essa filtragem de um filtro passa-baixa, que era esse que eu tinha mostrado para vocês, um jeito de implementar um filtro passa-baixa é esse circuito que está aí para vocês, tá? Esse circuitinho aí é um circuito ativo, um filtro passa-baixa ativo de primeira ordem, tá?
O que que diz a ordem de um filtro? Basicamente, o número de elementos reativos, é semelhante ao que a gente tem lá em filtros passivos, tá? A gente tem um capacitor, então é um filtro de primeira ordem. O que diz essa ordem para nós, na real, é porque a equação diferencial que descreve esse circuito é uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Por isso que ele leva esse nome. Então, isso aqui é um filtro de primeira ordem, tá? Essa topologia aqui, ela é capaz de te fornecer uma resposta de filtro passa-baixa, tá? Eu coloquei aqui para vocês deduzirem o ganho desse circuito. Vocês já sabem analisar circuitos com amplificador operacional, tá? Vocês já sabem calcular o ganho de um circuito que tenha amplificador operacional. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês quanto que é a tensão de saída pela tensão de entrada, isso é o ganho do circuito. Como que eu analiso esse ganho, tá? Se vocês olharem, o circuito aqui é muito semelhante aos circuitos que a gente estava vendo antes, lá na primeira parte da disciplina, tá? Tem a realimentação negativa aqui, ó. Tem a realimentação negativa vindo lá da saída, só que a realimentação negativa acontece através de uma rede de um R2 com um capacitor, tá? Então a impedância de realimentação desse circuito, ó, a realimentação que é da saída para a entrada, a impedância de realimentação é o paralelo desses dois elementos. E a impedância de entrada é o R1. E se tu for ver, isso aqui é muito semelhante ao amplificador inversor. Muito semelhante ao amplificador inversor. Só que o inversor lá não tinha o capacitor, né? E daí a gente tinha que o ganho era menos R2 por R1. Aqui, tu tem o quê? Que a impedância de saída não é só o R2, é o R2 paralelo com o capacitor. A impedância de realimentação aqui, ó, é o R2 paralelo com o capacitor. Então, o ganho desse circuito aqui é menos a impedância de realimentação pela impedância de entrada, tá? A impedância de realimentação é R2 paralelo com o capacitor. Impedância de entrada, R1. E quanto que é a impedância de um capacitor? Vocês lembram? Alguém lembra? A impedância do resistor é o próprio R, né? E a impedância do capacitor, alguém lembra? Isso, 1 sobre J ômega C, tá? Ou 1 sobre SC, né? Também 1 sobre SC. A gente geralmente, a gente trata, quando a gente está falando em frequência, geralmente a gente trata em S, tá? A gente fala em S. Então é 1 sobre SC. Então o ganho que esse circuito fala aqui, né, ele depende de S, ou como tu falou aí, né, depende do ômega, né? A impedância do capacitor depende do ômega, como o Eduardo falou, tá? Depende do ômega. E o ômega é 2πf. Então depende da frequência. A impedância do capacitor depende da frequência. Se a impedância do capacitor depende da frequência, a impedância paralela desses dois elementos depende da frequência. Se essa impedância aqui depende da frequência, quer dizer que o ganho do circuito depende da frequência também. Então a gente tem um filtro, porque a gente tem que o ganho dele depende da frequência do sinal de entrada, certo? Se a gente pegar a impedância do capacitor 1 sobre SC, paralelo com R2, e dividir isso por R1, a gente vai chegar num ganho que está aqui, ó. Tá? Esse aqui é o ganho, também chamada de função de transferência, tá? Que é a função de transferência da saída pela entrada. Né? É o ganho, é a saída pela entrada, tá? Isso aqui também chamado de função de transferência é esse jeitão aqui, ó. Então, olha que essa equação, agora ela depende de S, ó. Como que eu cheguei nessa equação? Só troquei a impedância do capacitor, fiz paralelo com R2 e dividi por R1, tá? Só isso. Daí, tratando matematicamente, chega nisso aqui. Então, olha que o ganho desse circuito, o H aqui que eu chamei, ó, ele depende de S. Então, o ganho depende da frequência. Se eu plotar, né, se eu fizer um gráfico de H em função da frequência, né, então esse eixo aqui, o X é a frequência, se eu plotar isso aí, eu vou chegar nessa resposta aqui, ó. Então, olha que o ganho do circuito em função depende da frequência. Ó. Até essa frequência aqui, ó, tu tem um ganho. Acima dessa frequência, o ganho começa a diminuir. Então, isso é um filtro passa-baixa, tá? Essa é a resposta em frequência desse filtro, tá bom? E olha aqui, ó, que a partir da frequência de corte, a gente começa a ter o decaimento.
E para esse circuito específico, a frequência de corte é dado por essa equação aqui, ó. Então, por exemplo, tu quer ler um sinal da rede que é em 60 Hz. Tu tem que sintonizar o filtro, a gente diz sintonizar, quando a gente diz definir a frequência de corte, significa sintonizar. Então, tu tem que sintonizar esse filtro para uma frequência maior que a da rede. Então, por exemplo, tu vai botar lá em 100 Hz. Então, tu vai dizer, não, meu FC vai ser 100 Hz, porque eu estou lendo 60. E daí tu vai calcular o R e o C para te dar essa frequência de corte, tá bom? Então a frequência de corte aqui, beleza? E observa que essa frequência de corte, ela é definida quando o ganho que tu tinha na banda passante, olha aqui, essa aqui é a banda passante, quando o ganho decaiu a 70% do valor inicial, então aqui na banda passante, eu digo valor inicial, mas não é valor inicial, tá, pessoal? É valor na banda passante. O ganho decaiu, ó, ele decaiu a 70% do ganho na banda passante. Então ele decaiu a 70% de um aqui, 70%. Ali naquele ponto é a frequência de corte. E nesse caso aqui a gente tem o ganho na banda passante definido por R2 por R1, tá? R2 por R1 te dá o ganho na banda passante para esse circuito que a gente está vendo, tá certo? A frequência de corte a gente define por essa equação, tranquilinho? E o que a gente tem que fazer aqui é definir a frequência de corte e o ganho, basicamente isso. Tá entendido a resposta dele? Isso aqui, ó, é uma resposta, ó, observe que o ganho é nulo para altas frequências, não. Isso aqui é uma resposta de ganho absoluto, tá? Mas isso não é muito usual, ter mostrar o ganho de forma absoluta, assim. O que é usual, na real, é ter mostrar o ganho em dB, em decibel, tá? E a gente vai trabalhar mais adiante nessa conversão aí, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que esse gráfico aqui é essencialmente o mesmo gráfico anterior, tá? Só que aqui na banda passante, tu tava com ganho unitário, em dB é zero, tá? Então, ele tava com ganho unitário e decaimento, ele atenua todas as outras frequências, tá? A gente converteu o eixo Y de valor absoluto para dB, só isso. O ganho R2 por R1, de novo, a nossa identificação da frequência de corte. E quando a gente representa, ó, isso aqui que é o detalhe que eu queria desse slide, ó. Quando a gente representa o ganho em dB, quando a gente representa o ganho em dB, a gente diz que a frequência de corte acontece quando o ganho decaiu 3 dB. Tá aqui, ó. Esses 3 dB é a meia potência, se eu não me engano, quando tu considerar que o sinal de saída tá na metade da potência do sinal de entrada, tu diz que é 3 dB. Tu diz não, tu calcula como menos 3 dB. Se eu não me engano é daí, eu não lembro direito, pessoal, por que que é menos 3 dB, tá? Mas é definido, quando o ganho caiu a 3 dB do ganho na banda passante, tu tem a frequência de corte. E esses 3 dB em absoluto é os 70%. Na real é dividido por raiz de 2, né? Que dá em torno de 70%. Tá? Só é outra representação do mesmo gráfico anterior. E um filtro de primeira ordem, isso aqui é muito importante, ó. Um filtro em primeira ordem, ele tem essa característica aqui, ó. Muito importante isso aqui, ó. Que depois da frequência de corte, né, para frequências maiores que a frequência de corte, o meu filtro passa baixo, atenua, né? Então é isso que essa curva está mostrando, ele está diminuindo, ó, o ganho está diminuindo quanto maior a frequência. Beleza, isso é um filtro passa baixo. E o quanto que ele diminui? Um filtro de primeira ordem, que é esse primeiro caso que a gente está vendo, ele atenua o sinal em 20 dB por década, tá? Então quer dizer que a cada 10 vezes que tu aumentar a frequência do sinal de entrada, ele vai diminuir o ganho em 20 dB, tá? Então tu tem a inclinação dessa curva aqui, tá? Isso aí são nomenclaturas importantes, tá, pessoal? Mas é mais ou menos para vocês tentarem contextualizar esses nomes que são importantes na hora do projeto de um filtro, tá? Banda passante, banda de bloqueio, o quanto que atenua, tá? O que que é a frequência de corte, aonde que é definida a frequência de corte, isso que tem que ficar para vocês, tá bom? E como que a gente projeta esse filtro aqui, que é o que a gente está vendo agora, o filtro de primeira ordem, tá? Passa baixa, que é esse aqui. Não existe só essa topologia de filtro passa baixa de primeira ordem, tá? A gente vai ver outras depois. Mas como essa aqui, específica, como que a gente projeta, tá? Então, lembrando para você o seguinte, ó, eu quero projetar um filtro passa baixa. Quando que eu vou usar um filtro passa baixa?
quando eu vou medir um sinal de baixa frequência e tem ruído, tá? E como que tu projeta esse filtro? Primeira coisa que a gente projeta é a frequência de corte. A gente tem que dizer, bom, ele vai cortar aonde? Se é um filtro passa baixa, ele tem uma frequência de corte. Abaixo dessa frequência de corte ele deixa passar, acima ele bloqueia. Então a primeira coisa que tu tem que definir é a frequência de corte, tá? Então tá aqui, ó. Primeira coisa é a frequência de corte. Essa metodologia de projeto, tá? É uma metodologia, é um tipo de, um jeito de projetar. Existem vários jeitos de projetar um filtro, tá? Mas esse aqui é um jeito. Como que a gente define a frequência de corte? A gente define ela em função da frequência de interesse, tá? O que que é a tua frequência de interesse? É a frequência do sinal que tu vai medir. Tu vai medir a rede, então a tua frequência de corte é 60, a tua frequência de interesse é 60 Hz. Ah, não, meu sinal tem 300 Hz, eu vou medir 300 Hz. Ah, então tua frequência de interesse é 300 Hz. Ah, não, eu vou medir, sei lá, vou medir a tensão, acho que no Uruguai é 50 Hz, então a frequência de interesse é 50 Hz. Em função da frequência de interesse, que é aquilo que tu quer que passe, essa frequência de interesse aqui, ó, é aquilo que tu quer que passe, é onde tu quer que tenha o ganho, onde tu quer que passe. Tu calcula a frequência de corte, ela tem que ser maior que a frequência de interesse, tá? E a gente pode definir como uma década acima, tá? Uma década é um valor bom para definir, ó. Então a frequência de corte ela vai ser maior que uma década acima da frequência de interesse. Se tu vai medir a rede, a frequência de interesse é 60, logo a frequência de corte ela tem que ser no mínimo 600 Hz, tá? Assim define a frequência de corte. Definiu a frequência de corte do filtro, define o valor R1. Geralmente a gente utiliza valores elevados de R1, tá? Eu coloquei aqui de 1K, 10K, mas claro, tu pode usar maiores, pode usar valores nessa faixa aqui, tá? Isso aqui por causa da impedância de entrada, tá? Para ele drenar menos corrente, enfim, tá? Então geralmente a gente define um valor de resistor, um valor elevado. Eu coloquei aqui entre 1K e 10K. Pode usar maior? Pode, fica à vontade. Em função da definição do R1, tu calcula o R2 pelo ganho que tu quer na banda passante. Ah, eu quero que o meu filtro amplifique a medida. Eu quero que o meu filtro, além de filtrar, ele amplifique os 60 Hz. Ah, eu estou medindo lá, meu sensor dá 1 volt em 60 Hz, né? Um senoidal de 1 volt. Meu sensor está dando isso. Pode ser um transformadorzinho, pode, enfim, é o teu sensor. Eu quero que ele seja 5 volts. Então, tu já define o ganho na banda passante, que é esse ganho aqui, ó. Tu quer que esse ganho seja unitário? Beleza, define ganho 1. Tu quer que esse ganho seja 10? O ganho é 10, tá? Então, tu calcula o R2 em função do ganho que tu quer na banda passante. Esse ganho aqui, ó, é o ganho na banda passante, tá? Tu quer que ele amplifique a tua medida? Tu quer que ele não amplifique, que ele tenha ganho unitário? Esse é o ganho na banda passante. Então, é em função do R1 que tu definiu, tu calcula o R2. Através do valor de R2 e da frequência de corte que tu definiu, né, que é em função da frequência de interesse, tu chega no valor do capacitor. Essa equação do capacitor aqui veio lá da frequência de corte, tá, gente? Então a gente tinha aqui, ó, que a frequência de corte, ó, 1 sobre 2 πRC, só isolou ali o valor do capacitor, chegou na equação do capacitor, tá? Tranquilo? Bem simples, bem direto o projeto desse filtro, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês só um exemplo aqui disso aí, tá? Seguinte, olha esse exemplo aqui, ó, tá? Então eu queria um filtro, certo? Para eliminar os componentes de 100 kHz de um sinal de 10 Hz, tá? Então eu estou medindo um sinal que varia em 10 Hz, meu sensor larga um sinal de 10 Hz, enfim, eu estou medindo um sinal de 10 Hz, e em cima desse sinal eu tenho um ruído maior que 100 kHz. Então eu quero eliminar essa componente 100 kHz de um sinal de 10 Hz. Então o que a gente tem é esse sinal aqui, ó, tá? O que a gente tem é esse sinal aqui, ele é um componente variando em 10 Hz e ele tem harmônicos em cima dele em 100 kHz, tá? O que eu quero é ficar só com esse sinal azul aqui, ó, que é o sinal de 10 Hz, o que está em cima dele eu quero eliminar, tá? Aqui tem um zoom, tá? Só um zoom aqui, ó, por exemplo, aqui no pico, ó, para mostrar para vocês que aquela mancha que vocês estão vendo ali na real é essa ruideira aqui, tá bom? Então, como é que eu faço um filtro para eliminar toda essa ruideira do sinal azul? Tá? Posso usar um filtro passa-baixo. Tá? Por que, que eu posso usar um filtro passa-baixo? Porque esse aqui é o teu sinal de entrada. Ó. Se tu analisar ele no espectro da frequência, ele tem isso aqui. Ó. Ele tem a tua componente aqui em 10 Hz. Ó.
uma componente em 10 Hz, que é essa componente azul, que é o que tu quer que passe, e tu quer eliminar essas outras componentes aqui em alta frequência, ó. A partir dos 100 kHz, ó, ele tem uma ruideira em cima, eu quero eliminar ela. Então por isso que um filtro passa baixa resolve, ó, porque frequências abaixo da frequência de corte, tu vai multiplicar por esse ganho. Então 10 tu multiplica por 1 para deixar passar. E essas outras tu multiplica por 0. Então eu tenho que sintonizar o meu filtro, né, eu tenho que alocar essa frequência de corte menor que o meu ruído e maior que o sinal que eu quero que passe. Eu quero que passe 10 Hz, tá. Então seguindo aquela lógica de projeto ali, tá, seguindo aquela lógica de projeto, deixa eu botar aqui só para trancou tudo aqui. Seguindo a lógica de projeto que eu passei para vocês, nossa, tá difícil. Agora eu acho que deu. Tá. Seguindo a lógica de projeto aqui, ó, eu quero deixar passar essa frequência aqui, ó. Então essa é a minha frequência de interesse, é os 10 Hz, é a minha frequência de interesse. Eu vou sintonizar esse filtro a uma década acima. Então, aqui está 10 Hz, uma década acima, 100 Hz. Então a minha frequência de corte vai ser em 100 Hz. E ele vai deixar passar o que está abaixo de 100 Hz e vai bloquear tudo que está acima, tá? Seguindo essa lógica de projeto, eu defini o R1 em 10K e ganho unitário, tá? Então R2 aqui também está em 10K. Eu fico com esse circuito aqui, tá? Só seguindo aquelas equações lá. Eu não vou fazer com vocês hoje aqui, tá? Mas seguindo aquelas equações eu vou chegar nesse circuito aqui, tá? Então eu vou introduzir aquele meu sinal, certo? Que a gente já viu que a componente harmônica dele é isso aqui, tem essa frequência e tem as harmônicas em alta frequência, e eu quero eliminar essas aqui. Quando eu projeto esse filtro, o que ele nos oferece é essa resposta em frequência, que nem nós estava vendo antes, ó. Então, ó, até 100 Hz, ó, até 100 Hz, tá aqui, ó, até 100 Hz, o nosso ganho é ganho unitário, 0 dB, ganho unitário. Então, o que que significa, ó? Ele vai pegar o sinal de entrada que está menor que 100 Hz, ou seja, esse sinal aqui, vai multiplicar pelo ganho nessa frequência, que é ganho unitário. Já essas frequências que estão mais para a direita aqui, ó, ele vai multiplicar pelo ganho que está dando nessas frequências, que é um ganho muito menor, um ganho de menos 40 dB, certo? Então tu atenuou muito esse sinal. O que tu vai ter na saída é esse sinal aqui com essa cadê a componente harmônica? Parece componente. Ixi. Aí, tá, apareceu. O que tu vai ter na saída é esse sinal aqui, ó. O que que é esse sinal azul? Esse sinal azul é a consequência, é a resposta desse sinal aqui, que multiplica o ganho do filtro, tu vai ter isso aqui, ó. Então cada frequência que está entrando vai multiplicar pelo ganho. É muito igual ao que a gente estava fazendo antes, só que esse ganho muda de acordo com a frequência. Então tu tem a amplitude em 0, amplitude em 10, multiplicou pelo ganho em 10, que é 1. Então cruzou direto. Essas amplitudes em alta vão multiplicar por esse ganho em alta, ou seja, um ganho muito baixo, então ele atenuou, tá? Então o que tu vai ter na saída basicamente é isso aqui, tá bom? Tranquilo? O que que eu quero que fique disso aqui, tá, pessoal? É os tipos de resposta, os nomes, o que que é banda passante, o que que é banda de transição, o que que é frequência de corte, tá? Eu quero que fique definido isso para vocês. E o que está acontecendo, tá? Isso aqui que eu quero, que é o mais importante para mim, ó. O que está acontecendo? Está acontecendo que o amplificador, que o circuito que está aqui no meio, ele multiplica as componentes harmônicas pelo ganho para diferentes ganhos em diferentes frequências, tá? É isso que eu quero que fique para vocês isso aqui, ó. Tu vai multiplicar cada componente harmônica pelo ganho diferente. Tá? É isso que um filtro faz, tá? Entendido isso aqui, gente? Entendido o que que aconteceu aqui, o que que o circuito fez, tá? É isso que eu quero que fique dessa aula, tá bom? Tá. Então, sempre que tu tiver que fazer um filtro, o que que é importante? É tu saber qual frequência que tu quer que deixe passar e qual que tu quer
atenuar. Em função dessas frequências, tu define a tua frequência de corte. O que tu tem que lembrar? Que até a frequência de corte tu tem um ganho, depois da frequência de corte tu tem outro ganho, tá? Isso aí. O que que acontece fisicamente? É que tu tá multiplicando as componentes harmônicas por ganhos diferentes. Basicamente isso. Daí tu pode atenuar valores que tu queira e deixar passar valores que tu queira, tá? Tá. Eu vou encerrar aqui, gente, tá? Na próxima aula a gente vai exercitar isso e vamos simular, tá? Só que um detalhe. Deixa eu voltar aqui com vocês. Tá. Então, generalidades de filtro até o filtro de primeira ordem para tentar exemplificar isso para vocês, tá? Eu vou deixar, na real, essa parte, esse exercício eu vou mandar para vocês depois, para a gente fazer simulação depois disso aí, porque na próxima aula não vai ter aula presencial, tá? Que eu vou fazer parte de uma banca de mestrado na quinta, tá? Então a gente não vai ter aula presencial quinta-feira, mas eu vou botar atividade lá, tá? Que é a resolução desse exercício e simular, tá? Depois, nas próximas aulas, a gente vai expandir um pouco melhor isso, tentar entender isso em simulação, tá? A gente vai como que faz análise em frequência no PSIM, como que a gente vê se o filtro está funcionando ou não, enfim, tá? Semelhante ao que a gente fazia lá em dispositivos 2, lembra? Lá em dispositivos 2 a gente traçava a resposta em frequência do amplificador, tá? Então, semelhante àquilo, só que a gente vai fazendo no PC, tá bom? Por hoje era isso. Se vocês não têm dúvida, lembra, próxima aula não tem presencial. Não que essa seja sido presencial, mas lembra desse detalhe, tá bom? Algum comentário aí, pessoal?